nós vamos em frente aqui com essa apresentação. Eu sou um pesquisador do INPE, de certa forma enquadrado aqui no contexto do evento, e vou falar para vocês sobre o monitoramento por satélite de queimadas. A página que apresenta esse trabalho na internet é essa daqui. Se vocês entrarem no Google com INPE queimadas, com certeza vocês chegam nessa página. Bom, então, como eu disse, eu vou tentar, de certa forma, responder a conversa que eu tive com o Breno hoje de manhã. Então, essa questão das queimadas está sempre aparecendo na mídia. Então, eu estou me referindo aqui a coisas recentes. Essa matéria do dia 25 de março, ontem. A Secretaria convoca a reunião estratégica para iniciar plano de ação em 2015, em Mato Grosso. Qual a preocupação deles? Dados recentes de Mato Grosso, que registrou não sei quantos focos de calor, entre tal. Então, o pessoal em Mato Grosso já está se preparando para combater as queimadas. Então, esse título que está em cima, nos próximos, resume a situação. Hoje nós reconhecemos que é uma questão ambiental bem negativa e, na maioria absoluta dos casos, sempre decorrente de ações humanas, ou de propósito ou sem querer, devendo ser combatidos. Os resultados estão na degradação dos ecossistemas, impactos na saúde humana, perdas econômicas. E o que se fala muito hoje em dia, essas emissões de gases de efeito estufa. Na década de 90, 75% das emissões brasileiras decorrendo das queimadas. Hoje se estima que isso esteja em 30%. Bom, aqui uma outra, em Mato Grosso, Tocantins, governo inaugura a sala de situação para monitoramento, nessa quarta, isso foi no dia 24 de março, 2 dias atrás. E aqui a gente vê que o enfoque principal é no monitoramento das queimadas, mais uma tentativa de controlar as queimadas. Nesse caso, também recentemente, isso aqui no dia 20 de março, acho que vocês devem ter acompanhado pela mídia essas notícias do aumento de máfia na Amazônia, e aqui, após registrar o maior número de focos de calor, que são as queimadas, para os meses de janeiro e fevereiro, desde 99, o INPE divulgou os primeiros resultados lá. Ou seja, junto com esse aumento de desmatamento, nós tivemos também um aumento no número de queimadas. Esses fenômenos estão sempre andando juntos. É assim que nós estamos começando agora o ano de 2015. Essas notícias aqui também desse mês, 13 de março e assim por diante. Saindo no Jornal Nacional, o mês de janeiro apresentou recorde de queimadas em todo o Brasil. O Brasil registra recorde de queimadas e esse é o ano atual, 2015. E a gente já sabe onde é que estão, onde está ocorrendo a ação. Mato Grosso é o líder do ranking, Maranhão está o quarto nesse ranking, Pará é o segundo, e tudo isso está sendo bastante acompanhado pelos satélites. E, obviamente, essa questão não é só na Amazônia, vocês acompanham pela mídia, Corumbá também está tendo os problemas, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, Minas Gerais e vários outros estados também. E aqui é um exemplo de como as coisas podem ficar críticas. Lembrando o ano de 2010, que no nosso histórico recente foi o pior em termos de queimadas. Então, tínhamos manchetes, cenas como essa, 100 cabeças de gado, morrendo em incêndio no Maranhão. Vocês mencionaram muito aqui a questão da pecuária. Obviamente, ninguém está interessado nesse tipo de situação, com fazendas inteiras sendo devastadas pelo fogo, sem nenhum benefício para ninguém. Esse trabalho de monitoramento de queimadas por satélite já vem sendo feito no INPE desde a década de 80, uma coisa que vem evoluindo gradativamente. O que eu estou mostrando nesse mapa para vocês é uma animação com o total de focos, mês a mês, vocês estão vendo o ano, agora está em 2011, e o que a gente percebe é que essa é uma questão cíclica. Praticamente todo ano você tem as mesmas áreas sendo afetadas por fogo, dependendo do período. Aqui na América do Sul você vai ter no começo do ano, na região das savanas, na Venezuela, Colômbia, depois em junho, julho, agosto, essa parte central do Brasil. As áreas mais escuras indicam onde você tem maior ocorrência de focos. Então, é uma coisa com a qual nós já estamos convivendo há muito tempo e conhecemos bastante bem. Tudo isso graças a essa tecnologia de satélite que permite
fazer esse trabalho diariamente e informar esses dados. Deixa eu chegar em 2014, a gente já muda de slide. Vocês veem o número, são, alguns meses críticos, dezenas de milhares de detecções. Isso considerando um satélite só, que nós chamamos de satélite de referência. Quando a gente usa todas as imagens, 8 ou 10 satélites que nós utilizamos no monitoramento, ou seja, estamos falando de 250 imagens por dia, esse número aí aumenta muito, chega da ordem de 1 milhão de detecções por ano. Vocês terem uma ideia da dimensão desse problema. Nos dias mais críticos, estou falando em dias, a gente chega a detectar 10 mil eventos diferentes de fogo na vegetação no Brasil, em um dia só. Um pouquinho de como isso é feito. Nós temos estações de recepção de satélites do INPE em Cuiabá, em Cachoeira Paulista, vários tipos de antena para vários satélites. E vou mostrar aqui um exemplo de como o satélite faz essa detecção. Essa é uma fotografia mostrando uma divisa aqui entre o Acre, Amazonas, Bolívia e Rondônia. E numa imagem normal você vê esse tipo de situação. São essas plumas, esses penachos, sempre originando a partir de um ponto em que você vê uma intensidade mais forte. Se eu olho isso no canal termal do satélite, ou seja, não estou mais falando de luz visível, apenas de emissão de calor, eu elimino toda aquela outra parte da fumaça e fico só com esses pontos claros, esses pontos brilhantes, que são as fontes de calor. Esses são os nossos focos de queimadas ou incêndios florestais. Então, em princípio, é uma situação bastante simples, a gente tem que apenas procurar essas fontes de calor muito intensas nas imagens do satélite e passar essa informação adiante. Para os que se interessam pela parte da detecção, se eu tenho aqui a distribuição dos pixels, que são os elementos da imagem, em função da sua intensidade, existe um pequeno grupo separado que corresponde às queimadas. Se eu faço uma análise no espectro comparando dois canais diferentes, com a termal, eu vou ver que tudo que é queimada se encontra separado de tudo que é vegetação. Então, é uma situação bastante simples para identificar as queimadas nas imagens de satélites. Tudo isso porque, se eu pego a quantidade de energia emitida por um corpo em função do comprimento de onda, eu vou ver que o máximo deles, para a questão das queimadas, que estariam cerca de 800 Kelvin, ocorre num certo canal, que é o canal de 4 microns, comprimento de onda, e é aqui que o meu satélite tem um sensor trabalhando. Então, a energia emitida pela Terra é muito pequena, corpos quentes também pequenos, mas por queimadas é muito alta. Então, eu, por sorte, tenho um sensor capaz de olhar o alvo exatamente naquela faixa que eu preciso para detectar as queimadas. Isso é uma situação vista por um satélite no ano 16, e no caso no Paraguai, uma queimada muito grande e eu vejo a fumaça. E muito interessante que eu vejo outras queimadas atrás da fumaça. Aqui é a mesma coisa. A mesma situação vista por um outro satélite mais moderno, o Aquamoldes, que é o nosso satélite de referência. E aqui a mesma situação vista por um satélite, GOES, que é geoestacionário, a 36 mil quilômetros de distância. Então, se vocês pararem para pensar um pouco, essa distância é muito grande, 36 mil quilômetros. Isso é mais significativo do que achar uma agulha num palheiro, em termos de você conseguir detectar uma queimada a essa distância. Mas, apesar de estar 36 mil quilômetros de distância, a gente detecta o foco, vê a fumaça e vê várias outras queimadas embaixo da fumaça. Claro que isso está meio embaçado, meio duro por causa da distância, a resolução não é tão boa. Nesse caso, é 4 quilômetros a resolução. Essas imagens a gente recebe hoje de 15 em 15 minutos, que auxilia muito o monitoramento em estado temporal. Isso aqui é uma comparação com as novas tecnologias que estão entrando. Nós estamos muito entusiasmados com esse novo satélite, NPP, que tem um sensor que tem a resolução de 375 metros. Até agora, a nossa melhor resolução era 1 quilômetro. Então, aqui eu tenho comparações entre uma queimada vista pelo satélite Landsat, com uma resolução de 30 metros, no mesmo caso com 1 quilômetro de resolução, e aqui com esse de 375 metros, que é o que existe, está sendo introduzido agora do ponto de vista operacional, que vai melhorar muito a
em termos do que existia antes. Esse é um trabalho feito por um brasileiro que trabalha lá na NOAA, nos Estados Unidos. Isso é um exemplo de trabalhos de validação por trás de todo esse método que a gente usa. E nós temos que ter uma certa confiabilidade nesses dados que nós informamos. Né? Isso não pode ser uma coisa assim, um pouco abstrata, um pouco funciona uma vez, não funciona outra. Nós temos brigadas de incêndios de contratos, nós temos estatísticas oficiais do país que são geradas a partir desses dados. Então nós temos que saber um pouco o que é que está sendo medido. Aqui são 2 experimentos, esse daqui foi feito no INPE, agora em janeiro de 2015, que a Fabiano participou da montagem desse experimento, em que foi queimada uma área de 10 por 3 metros, 30 metros quadrados, foram feitas medições a partir dessa torre, para ter uma ideia clara da temperatura, e isso é como foi detectado pelo satélite. Esses são os pixels da imagem, e assim a gente consegue ter uma noção clara, calibrar as imagens e desenvolver os algoritmos que detectam isso de uma forma melhor. E aqui um exemplo mostrando de como nós estamos evoluindo. Os dados de 1 km de resolução, que são o que nós temos no momento, para esse dado de 750 metros, que também já existe, para esse sensor novo, e para o dado de 375 metros, que estará disponível em poucas semanas no processamento do INPE. Isso foi uma queimada no Rio Grande do Sul, na região do Itaim. E o que eu vejo com essa baixa resolução é que alguns dias, cada cor que corresponde a um dia, esse número é o número do dia, e eu vejo que foram detectadas algumas áreas queimadas. Se eu olho aqui com essa resolução de 700 metros, eu vejo que já aumentei muito a qualidade do dado, e se eu passo para esse dado de 375 metros, eu vejo que é possível, inclusive, acompanhar o avanço da frente de fogo das queimadas. E é isso que nós esperamos introduzir esse ano, melhorando significativamente a qualidade dos nossos dados e a capacidade de analisar essas situações. Por que eu estou dando uma ênfase nisso? Porque até agora as informações não podiam ser incorporadas em sistemas como esse CAR, por exemplo. Era muito comum a gente receber um telefonema, pessoas dizendo, olha, nós temos um sistema aqui, nós queremos usar os dados de vocês para identificar quem está queimando. Né? O pessoal do MMA queria bolar um sistema, inclusive, de enviar multas automaticamente para os fazendeiros com base nessas coordenadas, aproveitando também o carro. A gente só bateu lá, porque com a precisão de 1 km, às vezes até um pouco pior, pode chegar a 4 km no pior dos casos, não dá para multar ninguém. Não sei que você esteja falando em uma fazenda extremamente grande, mas para um fazendeiro comum, isso não daria certo. Com essa nova resolução de 375 metros, a gente já está falando de uma coisa que pode ser utilizada dentro desses sistemas de informação. E, em boa parte das fazendas, identificar quem está queimando. Lembrando que todas essas queimas são proibidas pela nossa legislação. Bom, aqui exemplos também de casos de validação, casos curiosos em que a gente identifica certas feições lineares e quando chega no terreno, o que a gente encontra é que se chama de ilheira, quando são juntos os restos de desmatamento queima até se livrar de toda a matéria orgânica que está nessa região. Então, tudo isso é acompanhado com trabalhos de campo, como eu disse, para garantir o padrão dos dados que nós geramos. Tem situações muito complicadas, imagens de satélite são muito claras, porque existe muito sol exposto. Mesmo assim, com sobrevoos, a gente confirma a existência das queimadas. Outro caso, isso é na região do Jalapão, áreas praticamente sem vegetação nenhuma. Aqui na imagem de satélite, no caso da PM, que está por trás, aparece com esse tom totalmente branco, sobre o qual a gente identifica os focos. Então, sempre existe aquela dúvida, se nós estamos realmente numa queimada ou se seja um ruído, um reflexo muito forte do sol. Mas, com sobrevoos, com visitas à região, a gente constata que realmente houve queimada, apesar da vegetação ser muito rala, ela está sendo queimada. Outro tipo de trabalho que é feito no INPE, que é a cartografia das áreas queimadas. O que eu mostrei para vocês tem a ver com a detecção do fogo. Então é muito legal, muito bacana, muito importante saber aonde está queimando, quando está queimando. Mas a grande pergunta que todos sempre fazem é, bom, mas quando está queimando? E o que é que está queimando? Essa é uma pergunta que ainda está aberta e que nós estamos trabalhando no desenvolvimento de
produtos que irão mapear a área queimada. Nós estamos vendo a região do Jalapão, no norte e oeste do Tocantins. Cada cor corresponde à área que foi queimada em um mês específico para vários anos, e com isso a gente consegue identificar o efeito do fogo. Bom, tem um monte de coisas para mostrar para vocês. Como é que nós estamos de tempo? Cadê o Breno? Quantas horas ainda tem, Breno? Ok, bom. Então, deixa eu dar uma ideia de alguns outros produtos. Vou mostrar isso aqui. Então, na página do INPE, por exemplo, tem um produto voltado para o mapeamento de queimadas em unidades de conservação. Esse aqui foi o último boletim de ontem, praticamente meia-noite, isso é gerado pelo trabalho do Maurano, já até agora há pouco. Então a gente vê que em vários países nós estamos com unidades de conservação apresentando problemas de fogo. Brasil, 11 unidades de conservação, sendo que no caso do Brasil, 5 estaduais, 4 áreas da FUNAI. E esse é o número de unidades que nós monitoramos, 494 estaduais e 576 da FUNAI. Então vamos ver um pouquinho como é que funciona isso. É um e-mail enviado automaticamente para os usuários. Está demorando um pouco mais para entrar. Então esse é um dos sistemas que nós temos de monitoramento. Funciona para aquelas centenas de unidades de conservação que eu expliquei a vocês. E foi detectado um foco dentro de uma dessas áreas. E você então já recebe o mapa da área com a indicação do foco. Vou botar um pouquinho mais abaixo. E assim você passa a ter informação de onde que ocorreu o foco de queimada, em relação à posição geográfica de interesse, e você já tem uma série de possibilidades aqui embaixo com relação a essas informações que te permitem para cada caso desses, o usuário pode baixar um arquivo TXT, essas coordenadas do foco, pode baixar um arquivo shape, já inclui isso no sistema de processamento deles, e pode ver como é que está a previsão do risco de fogo para esse lugar. Vamos dar uma olhada nisso, que também é interessante. Pode ser para depois entrar rápido. Vamos um segundinho. Bom, enquanto carrega, apenas esclarecer que a maioria desses produtos que nós temos, que são centenas deles, foram desenvolvidos sempre a partir de solicitações dos usuários. É muito importante deixar essa coisa clara. Não é que a gente senta no INPE e fica bolando uma ideia e já sei o que eu vou fazer. Não é bem assim. Temos solicitações de muitos usuários, são milhares de usuários que nós temos desses produtos que nos pedem essa informação. Então, para esse caso, o risco de fogo é muito baixo e a previsão do tempo, isso é para 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, está previsto chuva nessa região para todos os dias, então é uma área que ninguém precisa se preocupar, porque temos a expectativa de chuva para ela. Bom, tem uma parte de estatísticas que também é gerada, já vamos mostrar isso. Todos aqueles dados que saem na imprensa são sempre extraídos desse site. Como vocês viram, quase que diariamente existe esse tipo de solicitação. Então, o acompanhamento é feito sempre em tempo real. Vou mostrar aqui uma estatística. Vamos pegar o caso de Mato Grosso, né, que estava sendo apresentado aqui.
então eu tenho estatísticas de todos os focos detectados nos últimos anos. Aqui um gráfico mostrando como é que está a situação dos últimos anos. Então, para Mato Grosso, eu já vejo que o pior ano foi 2004, 2010 foi bastante sério também, 2015 estamos no começo, é difícil ainda falar alguma coisa. Se eu quero fazer uma comparação para esse primeiro semestre, então eu tenho essa situação. Se eu venho, por exemplo, então eu vejo que até esse ano, o máximo, no mês de janeiro, tinha sido 527. Em 2015, 960, praticamente o dobro de detecções do que todo esse nosso sistema vem detectando desde o início. Então, esses dados estão sempre sendo atualizados diariamente. Nós temos aqui uma página também com a situação atual, mais interessante também. Então, esse mapinha eu estou vendo na nossa região de monitoramento, onde estão ocorrendo, no momento, nas últimas 48 horas, as principais queimadas. Muitas aqui nessa região da Colômbia, Venezuela, muitas queimadas aqui no centro do Mato Grosso e aqui na região do sul do Brasil também. Cada cor corresponde a um satélite diferente que está monitorando esse sistema. E dá para entender, de alguma forma, por que isso está acontecendo. Eu cliquei aqui em nuvens. Então eu estou vendo que praticamente nenhuma nuvem aqui em cima, muitas queimadas, região de Mato Grosso sem nuvens, também muitas queimadas. Aqui acabou de entrar uma frente sobre esse lugar que está progredindo. Mas o que quer dizer isso? Que onde chove não se queima. Como eu disse, a maior parte dessas queimadas decorrem de atividade. Então aí a gente percebe isso claramente. Deixa eu descer aqui e vamos olhar o caso aqui, por exemplo, por estado. Então, nas últimas 48 horas, Mato Grosso é o estado principal em número de queimadas. Se eu quisesse ver isso desde o começo do mês, Mato Grosso continua em primeiro lugar, Mato Grosso do Sul em segundo, Bahia em terceiro, assim por diante na classificação. E se eu clicar nesse daqui, eu tenho desde o começo do ano a situação dos focos detectados. Isso foi atualizado recentemente, como eu disse várias vezes por dia, Mato Grosso em primeiro, Pará, Roraima, Maranhão, etc. E assim por diante. Então, todos esses dados são sempre mantidos atualizados, então, à disposição de vocês, é só questão de ver isso. Bom, podia falar um pouco sobre exemplos do que o satélite detecta. Breno, estou em tempo ainda? Continuo? Melhor? Posso dar alguns exemplos? Então, essa é uma página que a gente criou para mostrar para as pessoas o que o satélite detecta. Porque é muito comum as pessoas nos chamarem, nos procurarem e quererem informações sobre isso. Então, vou pegar aqui alguns exemplos recentes. Esse aqui, Espírito Santo, dia 19 de março. Então, esse é um caso curioso. Houve um incêndio grande em Turfa, no Espírito Santo. Turfa é quando você tem um subsolo muito rico em matéria orgânica e às vezes o fogo se propaga pelo próprio subsolo e de vez em quando aflora. É muito comum que os bombeiros mudarem com esse tipo de incêndio, porque eles acham que apagaram tudo e vão embora. Daqui a alguns dias, aquele fogo retorna porque estava no subsolo. Então, mesmo aqui, que não tem um grande volume de vegetação, mas tem uma área extensa, você vê a fumaça saindo e queimando, os satélites conseguiram detectar, são esses 3 pontinhos. Então, esse é um caso aqui, também recente, agora de março, no Chile. Vocês conseguem ver a fumaça saindo desse grande incêndio, 11 mil hectares devastados, e todos esses bolinhos correspondem aos focos detectados. Aqui um outro incêndio florestal bastante próximo. E essa informação é sempre gerada em tempo real e enviada aos usuários que precisam disso para efeitos de combate às queimadas. Deixa eu mostrar uns casos curiosos aqui. Deixa eu ver. Ok, vamos lá. Então, nem sempre o que a gente detecta é uma queimada, um incêndio real.
incêndio na vegetação. Esse é um caso que, vamos colocar entre aspas, engana o nosso sistema. Entrou em erupção um vulcão aqui no Chile, toda essa lava, né, as chamas, etc. O nosso satélite não sabe detectar a diferença entre fogo na vegetação e um vulcão em erupção. Então, nós vamos detectar isso da mesma maneira que a gente detecta uma queimada com a fumaça e os pontos quentes. Então, um exemplo de casos que podem trazer falhas ao nosso sistema. Uma grande queimada numa área industrial. Bom, a lista aqui, se vocês olharem, ela é grande, são centenas de casos de exemplos com validação, vamos estudar eles. E aqui, chegamos ao fim da apresentação. O folheto eu deixei aqui para vocês, tem várias informações sobre o que nós fazemos. Está aqui o nosso endereço na internet, está aqui o e-mail, qualquer coisa, por favor, entre em contato. Eu agradeço mais uma vez ao Breno pela deixa que apareceu hoje no café da manhã.